Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Recontabilizando. Aqui você recebe pílulas de contabilidade e de tributos de uma maneira fácil e descomplicada. Na aula de hoje nós vamos ver receitas tributadas sob a ótica do PIS/COFINS não cumulativo. Roda a vinheta aí. Pois bem, na aula de hoje nós vamos ver receitas tributadas sob a ótica do PIS/COFINS não cumulativo. E se nós começarmos analisando o que incide, o que entra na base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo, vamos lá na Instrução Normativa da Receita Federal, número 1911 de 2019, lá no seu artigo 26, inciso 1º. E ele diz que a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Poxa, para mim ficou muito claro. É tudo. Totalidade, tudo. E ele reforça, ou seja, ele dá mais clareza do que ele está querendo informar lá no seu parágrafo 1º, que ele diz que para efeito do disposto do inciso 1, que eu acabei de ler para vocês, o total das receitas compreende a receita bruta e mais à frente ele completa, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Mais uma vez, lendo, a gente entende que é tudo. Para tal, pessoal, eu já na aula anterior do PIS/COFINS cumulativo, eu fiz um quadro, ou seja, eu utilizei um quadro para poder facilitar a vida de vocês. Vou usar esse mesmo quadro aqui agora, que a gente pode até fazer um comparativo. Ao ver a aula anterior de PIS/COFINS cumulativo e ver o PIS/COFINS não cumulativo, a gente vai ver que há uma diferença de algumas receitas que lá são tributadas e aqui não. Ou melhor, ao contrário, receitas que lá não são tributadas e aqui são tributadas, né? Vai ter algumas coincidências, mas a gente vai ver bem as diferenças, né? Já posso adiantar que as receitas da atividade tanto são tributadas pelo regime cumulativo como pelo regime não cumulativo. Então o quadro está na tela de vocês e o quadro é dividido em duas colunas, né? Sendo que a primeira coluna trata-se das receitas e das deduções, ou seja, receitas tributadas e deduções permitidas, e a segunda coluna é a decisão, se será tributada ou não. E a primeira parte das receitas são as receitas de atividade, as receitas da atividade da empresa. Como eu já falei, a receita da atividade, tanto pelo regime cumulativo como pelo regime não cumulativo, a decisão a ser tomada de tributar ou não são idênticas. Então vamos lá. Primeira linha aí da receita é venda ou revenda de mercadorias no país. E aí, resposta, sim, ela é tributada e nem se discute. Vendeu ou revendeu mercadorias dentro do país, será tributada pelo PIS/COFINS não cumulativo. Segunda linha. Segunda linha, a gente está vendo aí um sinal de menos entre parênteses. Quer dizer que trata-se de uma dedução. Ou seja, se ela é ou não permitida. E que dedução é essa? Devolução de vendas ou vendas canceladas. E a resposta é sim. Ou seja, essa dedução é permitida, essas duas deduções são permitidas para você reduzir a base de cálculo do PIS/COFINS. Vamos para a próxima dedução, porque está com sinal negativo. Descontos incondicionais concedidos, entre parênteses, nota fiscal. Já estou dando uma dica. Ou seja, os descontos incondicionais concedidos é aquele desconto que aparece na nota fiscal. Ou seja, também conhecido como desconto comercial. Esse desconto é dedutível? Sim. Ou seja, você vai poder deduzir da base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo? Sim, vai poder. Vamos para o próximo. Também está em sinal de negativo entre parênteses, logo trata-se de uma dedução. IPI e ICMS-ST, e aí observe, se registrado como receita. Isso me incomoda demais, porque eu como contador, eu não consigo aceitar que você registre como receita o IPI que você recebe do seu cliente e tão pouco que você registre como receita o ICMS-ST. Mas a legislação, por observar que isso acontece corriqueiramente, deu essa opção para que o contribuinte possa deduzir da sua receita o IPI que ele registrou equivocadamente como receita e o ICMS-ST que ele registrou equivocadamente como receita. Se isso ocorrer,
você vai poder deduzir, porque se ele não pudesse, ele iria pagar mais tributo do que o devido, porque estaria onerando a carga tributária dele. Então, IPI e ICMS-ST, se registrados como receita, sim, é dedutível da base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. Próximo aí trata-se de uma receita. Receita de venda de mercadorias ou revenda de mercadorias no exterior, ou seja, exportação. Resposta: X, quer dizer não é tributado. Não vamos tributar mercadorias que destinam-se ao exterior, ok? Exportação não é tributada. Prestação de serviço no país é tributado? Sim, prestação de serviço no país é tributado, sem discussão. Prestação de serviço no exterior, e aí eu vou tratar logo as duas linhas que estão aí a seguir ao mesmo tempo. Prestação de serviço no exterior, que eu receba em real aqui no país, ela é tributada normalmente. Apesar de eu prestar o serviço no exterior, como eu estou recebendo em reais aqui dentro do país, a tributação ocorrerá normalmente. Caso eu preste serviço no exterior e receba em moeda estrangeira, aí não será tributado. E por último, nessa linha aí, temos um sinal negativo que trata-se de descontos condicionais concedidos, ou também conhecido como descontos financeiros. Nesse caso, X quer dizer não é dedutível, não pode reduzir da base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo. O segundo grupo de receitas que nós temos aí são as demais receitas. Ou seja, aquela totalidade de receitas que a lei diz não é bem assim. Então vamos ver aí. Que se fosse isso, teria que ser sim para tudo. Não é bem assim. Então vamos lá. Receitas de aluguel é tributado? Sim. Receita de aluguel é tributado. Vendas de sucatas é tributado? Sim. Vendas de sucata é tributado. Receita de propaganda é tributado? Sim. É tributado pelo PIS/COFINS não cumulativo. Receita com reversão de provisões? Não. Já não é tributado pelo PIS/COFINS não cumulativo. Ok? Resultado positivo de equivalência patrimonial, quer dizer, avaliados pelo MEP, etc. É tributado? Não. Não é tributado. É uma receita e não é tributado. Receita obtida em vendas de bens do ativo imobilizado. Ganhos de capital, né? É tributado? Não. Não é tributado. É uma receita e não é tributado pelo PIS/COFINS não cumulativo. Receita com recuperação de crédito baixado como perda. Ou seja, eu baixei um crédito como perda, eu não esperava receber mais e do nada eu recuperei e recebi esse crédito. Não é tributado pelo PIS/COFINS não cumulativo. Receitas financeiras. Sim, é tributado. Observe que ele está em vermelho. Por que ele está em vermelho? Porque apesar dele ser tributado, ele é tributado a uma alíquota diferente do regime normal de PIS/COFINS não cumulativo. Eu não tratei isso aqui com vocês, mas a título apenas de curiosidade, a alíquota do PIS/COFINS do regime normal não cumulativo é 9,25 a soma dos dois, ou seja, 7,6 de COFINS e 1,65% de PIS. Essa é a alíquota normal do regime não cumulativo. No caso das receitas financeiras, não vai ser aplicada essa alíquota. Vai ser aplicada a alíquota de 4% para COFINS e 0,65% para o PIS, ok? Então atenção, ela é tributada, mas ela é tributada para uma alíquota diferente. Por último, nesse quadro das demais receitas, nós temos aí as receitas de recebimento de juros sobre capital próprio, ou seja, juros sobre capital próprio é uma receita financeira? Presta atenção. Ela é uma receita financeira, mas essa receita financeira é tratada de maneira diferente. Ela sai desse bojo de receitas financeiras e ela é tratada de forma geral, generalizada. Ou seja, sobre ela será tributada sim 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS, diferentemente das receitas financeiras, que será 4% de COFINS e 0,65% de PIS. Então observe que apesar do juros sobre capital próprio ser considerado uma receita financeira, ele terá uma tributação majorada em relação às demais receitas financeiras. Ok? Por último aí, nós temos a tributação
de produtos sujeitos à operação monofásica, a tributação monofásica. Como eu falei na aula anterior, repito aqui, a tributação monofásica, como diz o nome, mono quer dizer de uma única fase de tributação. Ou seja, são produtos que são tributados uma única vez. E normalmente esses tributos ocorrem na primeira saída, normalmente na indústria. Logo, depois dali, na sua cadeia produtiva, ele vai andar sem ser tributado, porque já foi tributado na primeira operação. Normalmente, essa tributação é um pouco mais majorada, exatamente para livrar a cadeia toda da tributação. Como o mesmo nome diz, ele é tributado apenas uma vez, é tributado lá normalmente na primeira operação. Logo, se eu estou revendendo um produto que é da lista dos produtos monofásicos, não tem como eu tributar novamente, porque esse produto só tem o conceito de tributar lá na primeira operação. Pois bem, pessoal, aí está a nossa aula, o fim da nossa aula do PIS/COFINS não cumulativo, exclusivamente sobre receitas tributadas sob esse regime. Olhando a aula anterior com essa, vocês vão poder fazer um bom comparativo do que incide pelo regime cumulativo e pelo que incide no regime não cumulativo do PIS e COFINS. Pois bem, pessoal, eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!